Então, o tema de hoje é Introdução em Física do Ultrassom. É um tema bem teórico aqui para a gente, a radiologia, mas é muito prevalente aí nas provas de título, né? Como a gente sabe. Basicamente, aqui, dando introduzida em relação a benefícios do método, né? Como a gente sabe, a ultrassonografia ele é um exame que é portátil. As máquinas atuais elas são portáteis, então, são fáceis de manusear. Então, o paciente pode ter aquele exame feito em point of care, né, que seria no beira-leito, né, e situações afins. Além disso, ele tem uma natureza não ionizante, como radiografia simples ou exame de tomografia, e tem a capacidade de produzir imagens em tempo real, né, das propriedades acústicas que são geradas através do transdutor para a máquina, que a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, falando inicialmente sobre as características do som. O som basicamente é uma energia mecânica e ela se propaga através de um meio. No vácuo, o som não se propaga. Então, é obrigatório que haja algum meio para que o som se propague, né? O som se propaga, por exemplo, no ar com um pouco mais de dificuldade por conta das moléculas que a gente tem no ar, mas, por exemplo, no espaço o som não se propaga, tá? É importante também a gente entender que ele se propaga através da compressão, em que a gente vê aqui essa alta pressão, certo? Da onda, comprimento de onda, e também da refração. São características aqui da transmissão sonora, tá? No meio. Como havia falado, não se propaga no vácuo. No pico aqui da onda, a gente tem a maior compressão, e no vale da onda, a gente tem a menor compressão. O ciclo de uma onda, ciclo completo, né, de uma onda de som, ele vai aqui, né, pegar essa parte do pico e do vale de forma completa. Então aqui a gente tem um ciclo. Lambda é o comprimento de onda, que a gente mede aqui, certo? Essa distância. E essa variação aqui, especificamente no ultrassom, é uma variação que ao longo X está relacionada com o tempo. Mais características do som, né? O ciclo de onda ele é importante para entender o tempo que a onda demora para voltar ao seu estado inicial. E isso tem uma relação direta com a frequência de onda, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem um pico e um vale, uma frequência de 2 MHz, e aqui em 5 MHz, aqui a gente vê que a distância em milímetros, a gente já tem um pico e um vale aqui numa distância milimétrica menor, certo? Então, isso tem relação direta com a frequência, tá certo? Quanto maior a distância que a onda percorre, menor a frequência, e quanto menor a distância percorre, maior a frequência, como a gente pode ver aqui. E essas relações são inversamente proporcionais, tá? É bem importante para as provas. Em relação aqui a alguns conceitos, né? O comprimento de onda é basicamente a distância entre quaisquer dois pontos repetidos de uma onda que completam um ciclo. E como a gente viu aqui nessa tabelinha anterior, a distância é em milímetros, tá? A convenção é que seja em milímetros. E a frequência é o número de vezes que a onda se repete por segundo. O número de vezes que algo se repete por segundo caracteriza um hertz, tá? Então, o hertz corresponde a um ciclo de onda por segundo. Então, um pico e um vale a cada segundo. E a frequência identificada pelo nosso ouvido, né, de 20 a 20 kHz. Então, esse é o som audível pelo ser humano. No ultrassom médico, que a gente utiliza para os exames de diagnóstico de imagem, a gente vai ter uma grandeza em megahertz. Então, isso aqui seria 1 milhão, a partir de 1 milhão de hertz, tá? Então, é bem alto, é realmente um comprimento de onda sonora aí que a gente não consegue ouvir, nem os animais. Então, geralmente, essas frequências elas variam de transdutor para transdutor, mas entre 1 a 15, podendo chegar até 50 em alguns específicos, certo? A velocidade do som ela é a distância percorrida por unidade de tempo através do meio, igual ao comprimento de onda, que é a distância dividida pelo tempo.
certo? A frequência é inversamente igual ao período, e o produto do comprimento de onda pela frequência é igual à velocidade do som. Então, a gente tem essa fórmula aqui. Velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência da onda. Aí aqui, novamente, né, a gente tem aqui de 20 Hz a 20 kHz, aqui é o som audível pelo ser humano, algumas demonstrações aqui de exemplos, né, de outros seres que conseguem ouvir um pouco mais. E aqui é o ultrassom, tá? A partir de 1 MHz até 20, podendo chegar até 50, né, em casos bem específicos. Aí, assim, um conceito importante também para a gente entender em relação à propagação é que a velocidade do som ela varia em materiais diferentes. Então, o som ele vai ter uma velocidade diferente em meios diferentes. E isso vai depender das características de compressibilidade, rigidez e densidade do meio. O ar, por exemplo, ele é altamente compressível, mas tem baixa densidade e a velocidade do som no ar é relativamente baixa. Já o osso é rígido e denso e tem uma velocidade de propagação do som relativamente alta. Tecidos moles têm características de compressibilidade e densidade intermediárias. É, como convenção, os tecidos moles são utilizados nas máquinas de ultrassonografia para a captação das velocidades médias, tá? Do, do ultrassom. Então, convence que as máquinas captam o som nessa velocidade, 1.540 metros por segundo, certo? O tecido adiposo consegue propagar o som em torno de 1.450 e o ar em 330 metros por segundo, tá? Isso aqui para a gente ter uma noção geral. Em relação à velocidade, essa velocidade 1.540 em relação à propagação do som, ela é cerca de 5.544 quilômetros por hora, só para a gente ter uma noção mais real da velocidade, tá? Da propagação do som. Aqui um ponto importante, né, para a gente revisar. Esse assunto física do ultrassom, ele é um assunto que, assim, como a gente não vê tanto no dia a dia, são mais conceitos que a gente, de fato, tem que ficar sempre revisitando. É importante a gente revisar alguns aspectos que, inclusive, caem com frequência na prova de títulos, tá? Então, quanto mais rígido é o meio, mais compacta é a molécula e mais rápido a onda se propaga. Aqui em ordem crescente de rigidez de meios, né, que a gente pode avaliar. O osso tem uma rigidez maior que partes moles, consequentemente maior do que a água, que é maior que gordura e maior do que ar. O tecido ósseo, apesar de apresentar uma rápida capacidade de transmissão da onda, ele absorve muito feixe sonoro. Então, não há um retorno adequado do som para a formação da imagem. Então, assim, basicamente, no aparelho de ultrassom, a gente vai ter uma emissão sonora que vai ser absorvida pelo osso. Geralmente, a gente vai ver a cortical óssea mais próxima do transdutor, mas a maior parte daquele feixe sonoro vai ser absorvido pelo tecido ósseo. Então, a gente não tem como avaliar, por exemplo, a medula óssea, então a cortical óssea que está na porção contralateral, né, que a gente está avaliando no exame de imagem, por isso que não é um bom método para avaliação de tecidos ósseos ou tecidos mais rígidos, certo? Então, vamos lá. Esse slide que ele é importante para a gente novamente revisitar aqueles conceitos, tá? Rigidez para o CBR é sinônimo de elasticidade, certo? Quando a gente tem um material de alta densidade, a gente vai ter uma baixa velocidade de propagação do som, e quando a gente tem uma alta rigidez, a gente vai ter, consequentemente, uma alta elasticidade. Então, novamente, né, rigidez é sinônimo de elasticidade, não esquecer desse conceito importante. E lembrar também que rigidez ou elasticidade e densidade são grandezas diferentes e têm comportamentos opostos à velocidade do som. Então, a velocidade do som ela aumenta com o aumento da rigidez ou elasticidade, ou seja, quanto mais rígido ou elástico é o material, maior vai ser a velocidade do som. E a densidade de um material refere-se à massa por unidade de volume daquele material específico. Então, materiais mais densos têm mais massa
em um dado volume. A velocidade do som ela diminui com o aumento da densidade. Então, por exemplo, em um material mais denso, as partículas elas estão mais próximas, vão dar umas das outras. E embora isso parece facilitar a transmissão do som, na verdade resulta em uma maior inércia das partículas, né, que vai retardar a propagação das ondas e, consequentemente, da reabsorção das ondas sonoras pelo transdutor e não vai haver uma formação de imagem tão ideal como se espera para avaliação ultrassonográfica, certo? Outro conceito importante da física aqui do ultrassom é a impedância. A impedância basicamente é uma equação em que a impedância é a densidade do meio vezes a velocidade do som no meio, certo? Quanto maior a diferença da impedância, maior a capacidade de reflexão. A gente tem um exemplo prático aqui para que esse conceito se torne mais fácil de ser entendido. Aqui a gente vê uma vesícula biliar preenchida por bile e com um cálculo no seu interior. Opa, perdão. A bile ela tem um componente majoritariamente composto por água, então tem uma baixa impedância e baixa resistência. Então o som vai passar aqui de forma adequada, vai gerar essa região anecoica, tá? E o cálculo no interior da vesícula cálculo de cálcio, no caso, no interior da vesícula, como a gente pode observar aqui na imagem, vai gerar um feixe sonoro de retorno aqui, mas também vai absorver parte desse feixe sonoro, que vai causar essa sombra acústica posterior aqui, certo? A diferença de impedância entre dois meios adjacentes também é um fator importante na avaliação de imagens de ultrassonografia. Por exemplo, o A ele possui uma diferença de impedância muito grande em relação a partes moles, como a gente vê aqui. Desculpa, aqui é conteúdo líquido, mas mais para frente eu mostro para vocês, tá? Então, se a densidade de dois meios é muito diferente, a impedância será muito diferente. Consequentemente, vai haver uma maior reflexão de um meio para o outro. A eficiência da transferência de energia sonora de um tecido para o outro, ela é baseada nas diferenças da impedância acústica, e se as impedâncias forem semelhantes, haverá uma grande fração da intensidade incidente na interface limite, certo? E se as impedâncias forem diferentes, a maior parte desse feixe será refletida. Na maior parte dos tecidos moles, as diferenças são normalmente pequenas, o que vai permitir que o ultrassom percorra grandes profundidades no paciente. E a gente vai poder avaliar tecidos mais profundos. Aqui exemplificando, para facilitar um pouco, certo? Como eu havia falado, né, em relação ao ar e tecidos moles. A interface entre o ar nos pulmões e os tecidos moles circundantes, adjacentes, resultam em uma alta reflexão, que pode dificultar a obtenção de imagens claras dos pulmões e do coração. É por isso que em exames de imagem de ultrassom, o gel ele é utilizado justamente para eliminar o componente aéreo entre o transdutor e a pele, e isso vai garantir, consequentemente, uma boa transmissão do som. Aqui outro exemplo em relação ao fígado e o rim. A interface entre o fígado e o rim tem impedâncias acústicas semelhantes, né? Tanto que a gente compara ali, quando o paciente tem ou não algum grau de estatose, a gente vê ali essas impedâncias acústicas, ou semelhantes ou um pouco diferentes, caso o paciente tenha alguma alteração hepática. Isso vai resultar em uma boa transmissão e vai permitir a obtenção de imagens detalhadas desses órgãos. A impedância acústica é um fator crucial na ultrassonografia e vai determinar a quantidade de som refletido e transmitido nas interfaces entre tecidos, certo? A compreensão dessas diferenças permite a formação de imagens precisas e detalhadas e vão ser essenciais para o diagnóstico. Aqui outro aspecto do aparelho de ultrassom é a frequência harmônica. Devido a algumas características e propriedades variadas de tecidos, a gente pode ter a produção de ondas ultrassônicas que não são totalmente lineares, tá? Então, o retorno de propagação não linear aos transdutores produz um padrão distinto do eco de retorno mais linear, e essas ondas são chamadas de ondas de frequência harmônica. Essas ondas são geralmente de frequência mais alta do que as ondas sonoras originais, e em algumas circunstâncias as ondas de frequência
frequência harmônica podem ser avaliadas se fornecer uma imagem que possui menos artefatos do que a onda primária propagada, certo? E é particularmente útil em alguns tecidos que possuem densidade significativamente mais contrastante. E melhora também a relação sinal e ruído da resolução de algumas imagens quando a gente liga a frequência harmônica, certo? Então, basicamente, ainda em relação à frequência harmônica, a gente tem a emissão de onda fundamental. O transdutor vai emitir uma onda sonora de frequência fundamental que vai se propagar pelo tecido. À medida que a onda se propaga, a não linearidade do tecido vai gerar frequências harmônicas. A recepção das ondas harmônicas é basicamente aquele som que o transdutor recebe de volta dos tecidos, além da frequência fundamental. O processamento de imagem está relacionado ao sistema específico das frequências harmônicas para a formação de imagens. E aí a gente vai ignorar aqui, no caso da harmônica, a frequência fundamental, outros ruídos indesejados. E um exemplo prático, né? Em imagens abdominais, a gente pode utilizar imagens harmônicas para melhorar a visualização de fígado, pâncreas, outros tecidos, porque vai reduzir a interferência de gases intestinais e estruturas ósseas adjacentes também. É uma forma também boa para poder avaliar vísceras ocas, caso haja esse intuito, e vai reduzir o efeito deletério do tecido adiposo naqueles pacientes que têm um sobrepeso, certo? Então, basicamente, né, voltando aqui para os conceitos mais físicos propriamente ditos, né, como que o aparelho de ultrassom ele determina a profundidade das estruturas? A velocidade, esse aqui é uma formulazinha de física, tá? Todos nós, em algum momento da vida, conhecemos ali na época de cursinho ou vestibular. A velocidade, tá? No caso aqui, em metros por segundo, vai ser a distância sobre o tempo. A distância aqui vai ser a profundidade do tecido. E o aparelho de ultrassom, como eu havia comentado anteriormente, ele, por convenção, ele assume que a velocidade sempre é de 1540. Então, é como se fosse um preset já da velocidade que o aparelho de ultrassom vai utilizar para determinar a profundidade vai determinar a velocidade do som e vai atingir profundidades diferentes de acordo com transdutores diferentes que têm frequências diferentes, tá certo? Um conceito também importante aqui, né, da geração de imagens pelo transdutor e pelo aparelho de ultrassom é o efeito piezoelétrico. Basicamente, o efeito piezoelétrico é a transformação de energias. Então, no aparelho de ultrassom, a gente tem a transformação de energia mecânica em energia elétrica e vice-versa. Como é que isso acontece? Então, basicamente, no aparelho, a gente recebe um sinal elétrico que vai fazer com que os cristais do transdutor vibrem. Essa vibração dos cristais no transdutor vão gerar uma onda mecânica, certo? Essa onda mecânica aqui, no caso, é o som, vai adentrar os tecidos e vai retornar ao transdutor como energia mecânica também. Então, esse bateu, voltou, que eu coloquei aqui até para ficar mais fácil, assim, esses conceitos de física, né? Então, som bate e volta, certo? Bate no órgão, volta para o transdutor. A energia mecânica que retorna ao cristal, ela vai deformar o cristal e vai gerar uma energia elétrica novamente. Então, basicamente, esse é o conceito de piezoelétrico, certo? E a interpretação desses sinais elétricos, né, por fim, vai ser o que vai gerar a formação das imagens que a gente vê na tela do nosso aparelho de ultrassom. Os aparelhos de ultrassom, eles têm alguns modos, certo, de avaliação. O modo A, que não é muito utilizado, mas foi o método mais antigo estudado e utilizado, foi inventado em 1930 e ele enviava, né, e envia, algumas pessoas ainda utilizam para, por exemplo, alguns exames oftalmológicos de ultrassom, tá, mas assim, antigamente, quando era mais utilizado, esses aparelhos utilizavam um único pulso de ultrassom para o meio, certo? E, consequentemente, a imagem de ultrassom ela seria unidimensional, em que haveria uma série de picos verticais aqui, gerados após feixe de ultrassom,
que encontrariam limites ali nos tecidos diferentes, né? Então, de acordo com o tecido, a gente vai ter picos diferentes aqui de onda. O modo B, que é o modo mais utilizado por nós, o modo brilho, ele vai gerar uma imagem bidimensional da área que vai ser digitalizada simultaneamente por uma matriz linear de 100 a 300 elementos piezoelétricos, em vez de um único módulo, né, como o modo A. E a imagem ela é formada baseada na intensidade do feixe, que retorna ao transdutor. E a intensidade ela é interpretada em escala de cinza. Então, quanto mais intensa, mais próxima do branco, no caso, mais hiperecogênica será a imagem. Quanto menos intenso é o feixe que retorna para o transdutor, mais escura ou preta barra anecoico seria a imagem gerada, certo? Quando não há amplitude, ou seja, não há retorno de onda, a gente vê uma imagem anecoica. Aí aqui um exemplo, tá, das escalas de cinza, para a gente ver que modo B, a gente vê bastante, é o modo que a gente utiliza na prática, tá? Existe outra forma também de avaliação, que é o modo M. O modo M, ele é um único feixe de varredura de ultrassom. Ele pode ser usado para produzir uma imagem com sinal de movimento, onde o movimento de uma estrutura, como por exemplo uma válvula cardíaca, pode ser representada de maneira ondulatória, tá? Que é o que a gente vê aqui embaixo. E ele pode ser utilizado em imagens cardíacas, fetais, na superfície pleural também, tá? O modo Doppler também é outro modo que é utilizado pelo ultrassom, baseado no trabalho do físico Johann Christian Doppler, e basicamente é uma mudança na frequência ou comprimento de onda sonora resultante do movimento relativo entre a fonte do som e o receptor do som. A gente tem até aquele exemplo da ambulância, né? Quando a ambulância quando a gente ouve a ambulância vindo, a frequência, o volume do ruído é um, quando passa por nós é outro, e quando se distancia da gente é outro, né? Então, esse conceito básico tem uma relação também com o entendimento aí do Doppler. Em uma posição estacionária, a frequência de som ela vai ser constante, e se a fonte de som se mover em direção ao receptor de som, as ondas sonoras devem ser comprimidas e ocorre um som de tom mais alto, ou seja, vai haver um deslocamento Doppler positivo. Se a fonte sonora se afasta do receptor, as ondas devem ser alongadas e o som recebido tem um tom mais baixo, ou seja, vai ter um deslocamento Doppler negativo. Quando a fonte de som se afasta do receptor, o som recebido tem um tom mais baixo, consequentemente, e vice-versa. O Doppler colorido, ele é um mapa codificado por cores dos deslocamentos Doppler sobrepostos a uma imagem de ultrassom utilizados, que são avaliados, perdão, no modo B. E a direção do fluxo sanguíneo depende se o movimento é em direção ou para longe ou para perto do transdutor. Então, aqui, nessa imagem especificamente, né, o que é vermelho barra amarelinho se aproxima e o que é azul se afasta, tá? E as cores são selecionadas por convenção, são vermelho e azul, e vão fornecer informações a respeito da direção e a velocidade do fluxo sanguíneo. Aí, como eu havia comentado, de acordo com o mapa de cores, né, a gente tem a cor vermelha na parte superior, que nesse caso, que vai indicar o fluxo em direção ao ultrassom, ao transdutor aqui, e a cor azul, nesse caso específico, que está na parte inferior, vai indicar o fluxo que se afasta do transdutor. A gente tem também, nos aparelhos de ultrassom, o ganho e o Time Gain Control, que é o TGC, certo? Ganho, basicamente, a intensidade do brilho e da cor, então a gente vai mexer aqui nas escalas de cinza, certo? Que estão relacionados com o eco que retorna ao transdutor. A gente tem três imagens aqui da mesma estrutura, em que a gente vê aqui, por exemplo, o ganho ideal, isso aqui é um ecocardiograma, tá? Mas nesse ecocardiograma a gente tem um exemplo aqui de um ganho ideal, um ganho baixo, que a gente quase não consegue avaliar nada, e que um ganho estourado, né? Que a gente fala ganho estourado, mas seria um ganho alto, tá? Falando de forma mais profissional. O Time Gain Control, que é o TGC, é um recurso para ajuste setorial do ganho. Então,
Deixa eu voltar aqui. Então, quando a gente tiver essas superfícies mais superiores, a gente precisa fazer algum ajuste aqui nessa escala de cinza, a gente vai mexer nesses botões, tá? Os aparelhos mais modernos, pelo que eu andei pesquisando, eles estão ajustando isso de forma mais automatizada, mas alguns aparelhos, vários aparelhos, a gente ainda encontra o TGC dessa forma, certo? Então, a gente também pode fazer esse ajuste aqui para melhorar a escala de cinza que a gente quer, para, consequentemente, avaliar melhor as imagens, tá? Em relação à interação da onda com os tecidos, né, a onda sonora, basicamente, a gente pode ter alguns fenômenos, né? A gente pode ter uma superfície refletora completa, em que o eco ele é emitido e refletido, certo? Ou uma parte do eco é refletida e outra é transmitida. Basicamente, a reflexão ocorre quando o feixe é perpendicular, com incidência normal ou 90 graus, ao limite entre dois tecidos, certo? E vão apresentar, ao limite entre dois tecidos, que apresentam uma diferença na impedância acústica. A diferença de impedância, ela vai determinar também a parte que fica, né? E a parte que vai voltar para o transdutor. A refração também é outro aspecto em relação à dissipação e ao retorno da onda para o transdutor, e a refração é a mudança na direção do pulso de ultrassom, transmitido quando o pulso incidente ele não é perpendicular ao tecido. Então, basicamente, a frequência não muda, mas o comprimento de onda do ultrassom muda na fronteira, certo? Devido à mudança de velocidade. Então, por exemplo, se o ultrassom está encostando aqui é, nesse tecido, o que está para cá vai ser retransmitido de volta para o transdutor de forma diferente de algo que está mais próximo ao transdutor, tá? É uma questão aqui de entendimento, basicamente, da angulação, certo? Do transdutor em relação à estrutura que está sendo avaliada. Basicamente, né, quando a gente tem um feixe oblíquo. O espalhamento da onda ocorre quando o feixe de som encontra no seu trajeto uma superfície refletora irregular, e o eco ele é espalhado em direções aleatórias. Quando a gente tem refletores difusos, a gente vai ter espalhamento irregular. Quando a gente tem refletores especulares, a superfície ela vai ser lisa, tá? E vai ter justamente, né, ou essa refração ou o retorno completo aqui na linha do transdutor. Quando a gente tem aqui uma reflexão difusa, são justamente superfícies mais irregulares, certo? E os tecidos de maior amplitude de dispersão são chamados de hiperecóicos, e os tecidos de menor amplitude de dispersão são os hipoecóicos em relação ao sinal de fundo médio. Os limites de reflexão especular e não especular dependem principalmente do comprimento de onda do feixe e de ultrassom e, portanto, da frequência. Em relação aqui à absorção do som, ao atravessar uma estrutura, o eco ele pode ser absorvido parcial ou totalmente e produzir calor, por exemplo, certo? Que acontece quando a gente tem a presença de um calco. Então, quando o ultrassom ele encontra alguma estrutura com base que seja formada por cálcio, por exemplo, vai haver essa absorção e, consequentemente, a produção de calor e a produção de uma sombra acústica posterior também, certo? Aí aqui alguns exemplos, tá? Absorção aqui em meios, em superfícies ou estruturas com impedâncias diferentes, que a gente tem uma aleatoriedade na distribuição do feixe sonoro, quando o ultrassom encontra alguma imagem, tá, irregular. Aqui a gente tem a refração, quando a gente tem o transdutor obliquado em relação à pele, como eu havia comentado, e aqui com o transdutor rente à pele, né, 90 graus, a gente tem aqui uma reflexão completa, certo? Em relação às atenuações, a atenuação é a capacidade do meio de reduzir a intensidade do sinal, e a atenuação também é uma fórmula, certo? Que é a reflexão vezes a dispersão vezes a absorção. Alguns fatores determinantes, a natureza do meio e a frequência da onda que está sendo emitida pelo transdutor,
E ondas de maior frequência sofrem maior atenuação, ou seja, menor penetração. Então, por exemplo, quando a gente utiliza um transdutor linear que tem maior frequência, a gente vai ter maior atenuação, menor penetração, mas em compensação a gente vai ter uma imagem de melhor resolução. Quando a gente precisa atingir superfícies mais profundas, né? Por exemplo, aqui com o transdutor convexo, a gente tem uma frequência menor, mas essa onda ela vai conseguir atingir superfícies mais profundas. Ondas de menor frequência elas vão sofrer menor atenuação e maior penetração. Basicamente, o conceito é esse, tá? O ar ele não é um bom propagador de onda sonora, certo? Então, a gente tem aqui em relação à atenuação, né? Por ordem de grandeza, né? O ar tem a maior atenuação, depois tecido ósseo, partes moles, gordura e água. Aqui um exemplo. Na bexiga, o feixe de som ele passa pela parede anterior, ele tem uma baixa atenuação pelo conteúdo da urina, quando a bexiga está cheia, e vai chegar na parede posterior com maior intensidade de eco, e vai retornar com maior intensidade ecogênica para o transdutor. Por isso que quando a gente avalia a bexiga, a parede anterior da bexiga geralmente não tem aquela atenuação sônica posterior tão grande como na parede posterior da bexiga, certo? Em relação à resolução da imagem, a gente tem algumas resoluções, alguns tipos de definições, certo? A gente tem a resolução temporal, que é a capacidade de distinguir dois eventos instantâneos. Por exemplo, na lentificação do ultrassom de mamas, pode acontecer uma resolução temporal. A gente tem a resolução de contraste, que seria um ajuste na escala de cinza, ou seja, a capacidade de distinguir dois ecos de amplitudes diferentes, ou seja, distinguir dois ecos com ecogenicidade diferentes, mas que estão próximos. Por exemplo, a gente distinguir dentro de um parênquima hepático nódulos hepáticos, certo? A gente também pode ter ajuste na faixa dinâmica, estreitar a faixa dinâmica, ou seja, um aumento da resolução do contraste, e um alargamento da faixa dinâmica, reduz-se a resolução do contraste. A resolução espacial é a capacidade de distinguir dois ecos próximos com estruturas diferentes e contornos diferentes. Aqui a gente tem o exemplo de resolução de contraste. Na imagem A, a gente tem uma imagem mais suave, fornecida por uma faixa dinâmica mais alta, e na imagem B, uma imagem com mais contraste, mas que está proporcionada por uma faixa dinâmica mais baixa, tá? Em relação à resolução espacial, para a gente entender melhor esses conceitos de resolução, né? Basicamente, a resolução espacial é a capacidade de distinguir dois pontos que estão na mesma direção do feixe, ao longo do feixe, em diferentes profundidades. Isso vai depender, obviamente, da frequência do transdutor, porque alguns transdutores vão conseguir penetrar mais e outros menos, tá? Mas aqui é um exemplo de um transdutor conseguir identificar dois pontos que estão em resolução espacial axial, certo? Que seria nesse eixo. A resolução espacial lateral é a capacidade de distinguir dois objetos na mesma profundidade, um ao lado do outro. Então, seria lado a lado, certo? E a resolução lateral depende da largura do feixe, que também tem uma relação com a frequência do transdutor. A resolução lateral, o horizontal, é a capacidade de diferenciar dois objetos, como eu havia comentado, que estão lado a lado, certo? Ao feixe de ultrassom e depende da largura do feixe. A resolução lateral ela pode ser otimizada colocando a estrutura alvo, né, na zona focal do feixe de ultrassom, então esse é um ajuste feito na máquina, tá certo? E a zona focal, que no caso seria a zona de interesse, a zona a ser estudada, observada, é a porção mais estreita do feixe de ultrassom. E esse é um ponto de melhor resolução lateral. O feixe de ultrassom possui um formato curvo e a zona focal é a região de maior interesse do feixe emitido. A resolução lateral diminui à medida que as estruturas mais profundas são visualizadas, né? Por conta da divergência e da dispersão do feixe sonoro. Então, a gente vê aqui que vai aumentando, tá? A gente tem aqui o near field, que é o próximo ao transdutor,
e o far field, certo? Que é a zona focal, a zona de interesse. A resolução espacial em elevação é um ponto importante para a prova, né? Que pode cair na prova de título. A resolução espacial em elevação está associada a uma resolução que não é variável, ou seja, vai depender do cristal e da espessura do corte, da estrutura observada. As resoluções anteriores, axial e lateral, variam conforme a frequência da onda, e na lateral, conforme a zona focal. Basicamente, a espessura do corte, tá? Em relação a alguns artefatos que a gente encontra no ultrassom, os pressupostos próprios dos aparelhos de ultrassom, né? Quando a gente tem um aparelho de ultrassom, a gente tem alguns pontos que são já são presetados na máquina, né? Então, o feixe principal, ele não é completamente retilíneo como o aparelho interpreta, por exemplo. O feixe e o eco, ele viaja em forma de gravata de borboleta, né? Como a gente viu aqui, ó. E não em uma linha reta, como o aparelho de ultrassom também interpreta. Então, isso pode gerar alguns artefatos. E a velocidade convencional que o aparelho de ultrassom usa é aquela de 1.540 metros por segundo, mas alguns tecidos têm uma velocidade de propagação sonora diferente dessa. Então, isso pode gerar também algum artefato, certo? E a profundidade de um objeto é determinada pelo tempo de retorno do seu eco. Esse aqui é um ponto também. Tudo que eu coloquei de vermelho foram pontos que eu vi que são cobrados na prova de título, tá? Então, novamente, a profundidade de um objeto é determinada pelo tempo de retorno do seu eco. Então, o eco vai ser transmitido pelo transdutor e vai retornar. E isso vai estar relacionado à profundidade do objeto estudado. A energia do eco é compensada em planos mais profundos, com a intenção para a geração de imagens o mais uniformes possíveis. Isso aqui é a intenção do aparelho de ultrassom, tá? Alguns artefatos relacionados às características dos feixes emitidos, né? O feixe, como eu havia comentado, ele tem esse formato aqui de gravata em borboleta, certo? Consequentemente, ele não é reto. E a parte mais estreita é a zona focal, uma zona de interesse em que a gente vai ter a melhor resolução. Antes da zona focal, a gente tem a zona proximal, que é essa aqui, também chamada de zona de Fresnel, e a zona distante é conhecida como Fraunhofer. E o que está fora do eco esperado pode receber o eco de retorno e gerar artefatos, né? Por exemplo, na bexiga a gente pode observar alguns artefatos. Mais para frente eu vou mostrar aqui alguns exemplos de artefatos, tá certo? E é importante que a gente utilize o aparelho de tração a nosso favor, ajustando a zona focal para a área de interesse e, consequentemente, melhorar a resolução da imagem que a gente quer obter e evitar a formação de artefatos. Aqui, alguns artefatos relacionados à característica do feixe, tá? Esse aqui é um artefato de lobo lateral. Como a gente pode ver, existe aqui o feixe do ultrassom, que é propagado, certo? E na lateral a gente vê aqui alguns artefatos. Essa aqui é uma imagem do nariz. Eu achei até difícil encontrar imagens que tinham características de artefato de lobo lateral, mas esse aqui é um exemplo, tá? Esse aqui é o nariz, e aqui na lateral a gente tem esse side lobe artefatos, tá? Artefatos de lobo lateral. Alguns artefatos de reverberação, né? Que são artefatos que dão essa imagem de agulha. Acontecem quando duas superfícies altamente refletoras estão paralelas, e os ecos gerados pelo feixe primário podem ficar se refletindo repetidamente entre elas, fazendo ecos levarem mais tempo para retornar e, consequentemente, gerando essas imagens fantasma. Então, a gente tem imagens aqui, né, que estão sendo estudadas que são refletoras, e aí o eco do ultrassom vai passar aqui, vai bater aqui, vai refletir aqui, vai voltar e tudo, e aí isso vai fazer com que haja a formação dessas imagens artefatuais de agulha, tá? Que lembram agulha aqui. A reverberação também é outro artefato
Esse aqui é um artefato, nessa imagem especificamente, é um artefato em cauda de cometa, tá? É um subtipo de artefato de reverberação provocado por duas superfícies altamente refletoras que estão muito próximas para serem diferenciadas entre elas. Isso vai gerar uma reverberação posterior que é chamada de imagem cone. E é importante também a gente saber que nessa formação de artefato em cauda de cometa, ela sempre vai ter um começo e um fim, tá? Então a gente vai conseguir delimitar bem. Assim. Esse artefato ele começa e termina aqui, tá? Ao contrário, por exemplo, desses artefatos, do artefato anular profundo, que é causada por múltiplos ecos, geralmente por bolhas de gás. Então, isso vai fazer com que o artefato seja produzido por um eco de retorno contínuo. Então, por conta de gás ou algo nesse sentido, a gente vê aqui esse artefato, que diferentemente do artefato em cauda de cometa, que a gente vê o final, aqui a gente não vê, ele continua, certo? Alguns outros artefatos, né, por múltiplos ecos, de imagem especular, ou seja, imagem espelho, e são produzidos quando o feixe encontra um alvo após ser refletido por um refletor especular forte. Assim, é um pouco difícil de entender isso, mas, por exemplo, utilizando aqui o diafragma, né, que é um refletor forte, especular forte, a gente pode ter um artefato em espelho, ou seja, uma imagem similar aqui à borda do diafragma, aqui espelhada mais posteriormente em relação ao transdutor, tá certo? Então a gente tem aqui um objeto a ser estudado, uma superfície altamente refletora que vai causar a reflexão aqui mais distante aqui do nosso transdutor, tá? Aqui é um outro exemplo, nódulo, uma superfície altamente refletora e esse nódulo aqui sendo refletido. Não são dois nódulos, tá? Esse aqui é uma imagem também de artefato. Aqui a gente tem alguns artefatos de velocidade que ocorrem quando a velocidade do som ela apresenta uma variabilidade de acordo com o tecido estudado e não está necessariamente de acordo com o preset padrão do aparelho, que é de 1540 metros por segundo. Eu estou repetindo muito 1540 porque isso cai na prova, tá? Eles podem perguntar qual a velocidade padrão e é 1540 metros por segundo. A refração, no caso, ela vai estar relacionada a esse artefato e é o fenômeno pelo qual uma onda muda de direção em uma interface com meios de diferentes velocidades de som, certo? A refração é mais pronunciada em interfaces muito oblíquas, como o aspecto lateral de uma superfície curva e com interfaces entre substâncias com velocidade de transmissão de sons diferentes, como gordura e músculo, certo? E esses artefatos podem gerar imagens fantasmas e sombreamento de bordas. Por exemplo, quando você for avaliar uma aorta abdominal, pode acontecer de você ter a impressão de estar vendo duas aortas, mas na verdade é só uma, então pode haver esse artefato por erro de velocidade, tá certo? Por diferença, no caso da velocidade da propagação do som no meio estudado, tá? Novamente aqui. A gente também tem os artefatos por deslocamento. Então, se a velocidade do som no tecido for menor, como por exemplo na gordura, vai levar mais tempo para que o eco seja recebido pelo transdutor e vai ser exibido como se, na verdade, aquela estrutura que a gente está avaliando fosse mais distante do que ela realmente é. Então, a gente tem essa imagem, por exemplo, aqui do diafragma, tá? Em que aparenta ter essa irregularidade aqui, mas que é um artefato de velocidade de deslocamento. Aqui a gente tem a ambiguidade do intervalo, que resulta da suposição de que todos os ecos são gerados por um pulso recém-gerado. O que é que isso quer dizer, né? Basicamente, quando um eco que está distante de uma estrutura profunda é recebido após a geração de um segundo pulso, haverá o atraso para o tempo que vai ser que o transdutor vai receber aquela imagem. Então, quando a gente tem uma estrutura profunda, vai ser submetido um eco ali daquele transdutor,
na geração de um segundo pulso, porque o transdutor ele fica gerando pulsos, né, de onda de ultrassom. Então, na emissão da primeira, a primeira ainda não voltou, mas a segunda já está sendo gerada, e a segunda já está sendo enviada para o tecido que vai ser estudado, e aí vai ter essa diferença entre a recepção das ondas que vão ser transmitidas de volta para o transdutor. Isso aqui é um pouco confuso, tá? Mas é basicamente isso. É a ambiguidade de intervalo. Então, é uma, é uma diferença entre o tempo em que as ondas vão ser recebidas ou recaptadas pelo transdutor. E pode gerar esse artefato de ambiguidade de intervalo, tá? Também foi um pouco difícil achar aqui alguma imagem que representasse bem, mas aqui parece inclusive aquele achado de agulha, certo? Mas a gente vê aqui um reforço sônico posterior, tá certo? Aqui na imagem. Revisando, essa aula bem densa, assim, com muitos aspectos, né? A gente tem que realmente revisitar alguns pontos constantemente, mas não esquecer, se for memorizar alguma coisa dessa aula, memorize 1540 metros por segundo, que pode ser que seja o item da prova de título. E aí, revisando alguns conceitos. Quanto maior a diferença de impedância, maior vai ser a reflexão da onda sonora, tá? O que determina a profundidade do eco é o tempo de retorno do feixe de som para o transdutor. A interação que ocorre quando o feixe incide obliquamente no interface entre estruturas com impedâncias acústicas diferentes é a refração, tá? A interação que produz sombra e calor, que é aquela interação, por exemplo, entre o ultrassom e um cálculo renal de cálcio, é a absorção, certo? Resolução axial depende do comprimento de onda do feixe, e a zona focal, que a gente consegue ajustar no aparelho, é o ponto de maior resolução lateral do feixe. Artefato específico para a detecção de gás é o artefato anular profundo, e cauda de cometa é um artefato de reverberação. Esses pontos aqui eu vou enviar para vocês, que são pontos que eu vi que são bem cobrados na prova de título, tá certo? E basicamente é isso. Essa foi uma das minhas referências, utilizei várias, mas essa aqui foi a principal, tá? E é isso, pessoal. Muito bom, Gustavo. Você passou aí uns 50 minutos falando só de ultrassom, né, de física do ultrassom, mas não foi cansativa em nenhum momento a aula. Eu acho que você conseguiu deixar ela parecer fácil, foi muito bom mesmo. E eu acho que foi muito completo também. Assim, para a prova de título, eu acho que a sua aula tá completíssima, né? Inclusive, esse ano caiu uma questão sobre física do ultrassom na prova de título. Se eu não me engano, foi sobre artefatos. Eu não lembro exatamente a questão, mas eu lembro que foi que tinha artefatos de reverberação no meio dos itens, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que saber uma física para o dia a dia. Opa, não, deixa eu ver aqui. Opa, para evitar Sim, efeito de então, pesquisa. Opa, peraí só um minutinho. Cachorrinho. Vou parar de compartilhar aqui a tela. ela faz perguntas difíceis. Sim, então, esse ano caiu, né, essa questão, então a gente precisa saber, vocês precisam saber para a prova, né, porque no caso tem que ser uma aula mais completa mesmo, como essa sua, e a gente tem que ter uma boa noção para saber para a vida, né, porque a gente está toda hora ali apertando aqueles botões, né, e a intenção é que uma hora fique automático, né? Esse ajuste de imagem e tal. E quando a gente está fazendo isso, a gente está usando a física, né? Então a gente está Sim. toda hora mudando a frequência, né? A gente já tem mais ou menos automático. Se eu aumento a frequência, eu vou ver uma estrutura mais superficial. Se eu diminuir a frequência, eu vou ver uma estrutura mais profunda, né? Exatamente pelo Uhum. conceito da frequência com o comprimento de onda, questão da harmônica também, né? Eu tenho sempre mostrado lá na escola, né? Principalmente nas ultrassons de mama, né? Como a harmônica ela tende a melhorar a imagem, né? Ela tende a
melhorar a qualidade, né, da relação som-ruído, né? Então, isso é muito importante, né? A gente tem que saber usar isso. Às vezes a gente tem dúvida se é um cisto ou se é um nódulo, né? E muitas vezes a harmônica é quem tira essa dúvida, né? Então, coloca a harmônica, tira a harmônica. E tem que saber mexer lá no aparelho, né? Vocês já estão mais ou menos desenrolando, né? Mas vocês vão ver que no R3 vocês já estão mais ou menos automaticamente mexendo, né? A tecnologia está vindo para ajudar também, né? Como você falou, já tem algumas coisas que estão automáticas, né? Então, tem um aparelho que às vezes emprestam para a gente lá na escola que o ganho é automático, o foco é automático, então a tendência é cada vez menos a gente mexer nos botões para ajustar a imagem, porque isso vai ficando automático e realmente essas tecnologias têm sido boas, né? Tanto é que esse aparelho lá nem tem a opção de ajuste manual, ele é automático e se você não gostou, o problema é seu. Mas assim, é bom, o aparelho é bom. Enfim, Uhum. parabéns pela aula, né? Eu acho que você tem que, o pessoal, na verdade, tem que estudar essa sua aula para a prova, né? Tanto para as nossas provas aí, como para a prova de título, que eu acho que já é o suficiente aí em termos de ultrassom, né? O que você apresentou aqui, que é muita coisa, né?